Gravação iniciada. Feito, presidente. Então, voltando ao intervalo, nessa sessão, terça-feira à tarde. O item 43, recorrente Fazenda, recorrida Central Ortopédica Limitada. Relatoria, Rodrigo da Costa Poços. Ser simples. Relatório. Trata de recurso especial por contrariedade à lei. Decisão não unânime, interposto pela PGFN, contra quórum 201-76399. Vocês viram quanto é antigo, né? Regimento. Os 3 regimentos para trás aí. A emenda é o seguinte: IPI, base de cálculo, valor da operação, descontos incondicionais. A base de cálculo do IPI é o valor da operação, não integrando o valor da operação, os descontos incondicionais. Não podem os mesmos serem acrescidos na base de cálculo do imposto. No seu recurso especial, conformidade de segmento, a PGFN defende não haver incompatibilidade entre a Lei 7798 e seu artigo 15, mediante alterações do artigo 14 da Lei 4502. Estabeleceu que, aspas, não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente. O artigo 47.2 do CTN, o qual prescreve que a base de cálculo do IPI é o valor da operação que decorrer saída da mercadoria. O contribuinte apresentou contra-razões. Esse é o relatório. Preenchidos os requisitos, respeitada as formalidades, conheço do recurso especial. Já descrito em cima, né? Foi voto não unânime e foi explicitado exatamente os artigos contrários à lei, segundo o recurso. No mérito, a inclusão de base de cálculo do IPI dos descontos incondicionais, o dispositivo legal que assim previa foi declarado inconstitucional pela resolução do Senado número 1 de 2017. Então, o artigo 1 da resolução do Senado, artigo 1º, é suspensa, nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição, a execução do parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 4502, de 1964, com a redação conferida pelo artigo 15 da 7798, declarado inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do recurso extraordinário número 567935, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão oposta, com repercussão geral no julgamento do RS 567935, relator, ministro Marco Aurélio. Imposto sobre produtos industrializados, IPI, valores e descontos incondicionais, base de cálculo, inclusão, artigo 15 da 7798, inconstitucionalidade formal, lei complementar, exigibilidade. Viola o artigo 146, inciso 3º da linha A da Carta Federal, norma ordinária segundo o qual onde serem incluídos na base de cálculo do IPI os valores relativos a descontos incondicionais concedidos quando as operações da saída de produtos, prevalecendo exposto na linha A2 do artigo 47 do CTN. À vista do exposto, voto por negar o provimento do recurso especial. Não precisaria nem dessa resolução do Senado. Somente a repercussão geral seria suficiente para o voto. Mas ainda por cima teve resolução do Senado.
Então, doutora Tatiana, como vota? Eu. Doutor Andrada, como vota? Vou fazer listinha, pô. Presidente, esse acordo recorrido ele é de setembro de 2002 e adivinha quem deu sustentação para o recurso contra a maioria? Conselheiro Jorge Freire. Esse era meu pai, doutor Andrada. Esse é meu pai, eu sou o Júlio. Ah, tá. Brincadeira à parte, acompanha o relator, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, saiu até uma solução de consulta COSIT 72 de 2019, né? Eu não sei por que saiu essa solução só em COSIT em 2019, mas foi no mesmo sentido, aplicando a resolução, né? Mas eu acompanho o relator. Teoricamente, já tem até a resolução do Senado. Doutor Luiz. Acompanho o relator. Doutor Valcir. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Relator, presidente. Doutora Érica. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então foi negado o provimento, por unanimidade de votos, ao recurso interposto pela Fazenda. Agora vamos ao item 44, recorrente Central Energética Moreno Açúcar e Álcool, recorrida à Fazenda, relatora, doutora Érica Costa Camargos Altran. Com a palavra, relatora. Vamos lá, é um processo da Central Moreno. Já está na pasta aí, já está aberto. Matéria simples, doutora. Sim, a matéria é simples, né? É um acordo especial do contribuinte, né? É um recurso especial do contribuinte contra o recurso voluntário, e a questão aqui toda, né, resumindo, é a questão da glosa deixa eu pegar aqui só a parte aqui das aquisições de pessoas físicas, né? A questão da inclusão da base de cálculo. Então, o recurso foi admitido, né, conforme despacho de folhas 443, né? 528 a 543. Aí depois não foi admitido, na verdade, aí depois ele foi admitido por causa do agravo. A Fazenda apresentou contra-razões, né, manifestando pelo não provimento do recurso. Então, a matéria aqui de direito, né, é a questão das restrições, né, de aquisição de pessoas físicas e jurídicas, de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. É o relatório em síntese. Me escutaram? Escutamos. O microfone demorou a voltar. Então, matéria bem pacificada, né? Sim. Aquisições, aproveitamento de créditos nas aquisições, crédito presumido IPI de cooperativas. A doutora Érica está dando para o especial do contribuinte. Isso. Doutora Andrada. Com a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Relatora. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. É assunto mais do que pacificado, voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, negado provimento, dado provimento ao recurso especial do contribuinte. Repetindo, recurso do contribuinte provido por unanimidade de votos. Próximo item da pauta, também doutora Érica. Item 45, recorrentes, 2 recursos, MWL Brasil Rodas e Eixos e Fazenda.
Esse daqui é um processo, são 2 recursos, né? São 2 matérias, né, da Fazenda do contribuinte. A Fazenda depôs recurso especial de divergência em face do acordo recorrido. A divergência suscitada pela Fazenda diz respeito à inclusão da variação cambial na receita de exportação para fins de cálculo de crédito de IPI. O recurso da Fazenda foi admitido conforme despacho por 618. O contribuinte apresentou contra-razões manifestando pelo não provimento do recurso da Fazenda. E o contribuinte também depôs recurso especial com relação a 2 matérias: glosa relativa aos materiais intermediários utilizados na industrialização de produtos exportados e quanto a de ser legítimo crédito da hora recorrente sobre aquisições de mercadorias de empresas optantes do Simples. O recurso especial foi admitido parcialmente, conforme despacho de folhas 966 e 970, apenas com relação à matéria energia elétrica utilizada na industrialização de produtos exportados. O contribuinte apresentou agravo, esse não foi conhecido, após também interposta uma petição, né, com intitulado embargos, que também não foi conhecida. A Fazenda apresentou contra-razões ao relatório em síntese. Posso ir direto para o voto? Vou direto ao voto. Quanto ao recurso da Fazenda, né, conheço do recurso, e quanto ao mérito é o crédito, a inclusão da variação cambial da receita de exportação. Sem muitas delongas, né, isso aqui já foi matéria nossa, que nós já julgamos, né, inclusive o Valci não estava presente, né, Valci, mas foi uma voto da conselheira doutora Tatiana Minidori, né, contra a relação dessa inclusão, né, das receitas, né, da variação cambial positiva, né, operação de exportação. Eu estou adotando o voto da doutora Tatiana aqui, né, aí eu só vou ler aqui crédito, presumido de IPI, baixa de cálculo, variação cambial ativa, a lei 9.363 autoriza a inclusão de variações monetárias na receita de exportação para fins de cálculo do valor do crédito presumido. Então, diante disso, eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutora Érica, só para esclarecer aqui no caso do Valci, é exatamente aquele caso, né, em que a receita de exportação, a variação cambial faz parte da receita de exportação com isso em imune. Isto. Foi o voto da doutora Rosa Weber, se não me engano. Isso, no STF. Já existe a percepção geral, já votado no mérito, só para esclarecer o doutor Valci. Sim, isso. Perfeito, obrigado. Essa é a tese do Baladão. Era uma tese única dele aqui no CAF, e é o que prevalece hoje. A doutora Érica não cita aqui o recurso da STF. Se eu não me engano, é esse daqui, ó, Eu acho que está isso. Está no em cima, 627815. Porque isso é essencial para a gente ser obrigado a votar. Isso. Tá aqui. Tá, obrigado. De nada. Doutora Andrada. Presidente, antes de votar, vamos explicar o tanto que esse processo é esquisito. O contribuinte entrou com um pedido de ressarcimento de 2 créditos de IPI, do crédito presumido e do crédito básico. Ele teve o despacho decisório de origem, deferiu integralmente o crédito presumido de IPI e indeferiu uma ínfima parte do crédito básico. Coisa pequena, o pedido total era 75 mil, e o indeferimento do crédito básico foi de R$ 1.500. Aí, surpreendentemente, a gente está aqui na Câmara Superior discutindo o crédito presumido de IPI. Aí eu refleti bastante, eu acho que, como ambos os recursos, a nossa jurisprudência nega provimento, eu acho que não cabe aqui mais querer sanear o processo por saber por que a gente está discutindo crédito presumido se a DRF de origem não indeferiu nenhuma parcela do crédito presumido solicitado pelo contribuinte. Então, de forma que eu acho que não compensa, tanto pelo valor quanto e como nós vamos negar provimento, provavelmente, eu acredito, tentar sanear esse processo, o que ocorreu com ele, como é que renasceu a discussão de uma coisa que já foi deferida na origem. Mas, então, nesse sentido, eu acompanho a relatora, presidente.
Doutora Tatiana. Bom, a relatora citou meu voto, e no meu voto também eu citei o doutor Rodrigo. Tinha já um acordo muito bem colocado pelo doutor Rodrigo aqui, então eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. É realmente muito estranho ser discutido uma coisa que foi deferida. O normal seria não ser conhecido na primeira instância. Entretanto, se chegou até nós, é porque tem interesse de todo mundo e eu não tenho como comprovar que eles não teriam interesse. Se eu não conheço, eu até posso deixar perpetuada uma decisão equivocada, pelo menos uma decisão diferente da nossa jurisprudência. Então, apenas por precaução, eu estou acompanhando a relatora. O normal é não conhecer, porque não há interesse recursal de pedir alguma coisa que já foi dada. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora também. Redizendo o que eu já disse aqui, essa foi uma tese do Valadão, eu disse que era única, não, era eu e ele. Sim. O Valadão e eu éramos vencidos na antiga Câmara Superior. Sim. Então, a gente sempre perdeu de 8-2, essa tese aí, que passou a ser agora a vencedora, por motivos que o Supremo assim decidiu. Né? O Supremo acompanhou seu voto, presidente. Provavelmente. Congelou e sumiu, Rodrigo. Esperar. Senhores, vamos fazer então um pequeno intervalo. Eu peço que a doutora Natália faça uma breve interrupção da gravação. Não, voltou. Eu vou pedir a interrupção, presidente, mas já que o senhor voltou. Apareceu uma mensagem aqui. Algo errado aconteceu, você será reconectado em 15 segundos. Ainda bem que deu certo. Foi semelhante àquela hora. Ótimo. Eu caí. Estava justamente proclamando o resultado. Então o resultado é o seguinte. Só o da Fazenda, por enquanto. Só da Fazenda, por enquanto. Então, por enquanto, foi negado provimento ao recurso especial da Fazenda, por unanimidade de votos. Agora vamos do contribuinte. Súmula aparece. Então, do contribuinte, eu não estou conhecendo ele, por causa da... aqui, ó. Recurso especial é tempestivo, devendo ser verificado se atende os demais requisitos regimentais de seu conhecimento. Como visto, a matéria debatida refere a possibilidade de se conceder crédito para as MIDPI sobre a energia elétrica utilizada na industrialização dos produtos exportados. Vejamos o que diz o artigo 67 do RICAR. Compete à Câmara Superior, por sua turma, julgar recurso especial interposto da decisão que der à legislação tributária interpretação divergente do que tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior. Não cabe recurso especial de decisão de qualquer turma que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos conselhos de contribuintes, né? Aí aqui que o recurso especial foi apresentado no dia 8/10/2002. Nessa data já estava em vigor a súmula 19, que falava que não integra base de cálculo crédito presumido de aquisição de combustível e energia elétrica. Então, diante do exposto, eu não estou conhecendo o recurso especial do contribuinte. Esse caso conhecido, né, eu nego aplicando a súmula. Desculpa, eu acho que eu discuti isso na sessão presencial passada, também não estava conhecendo, e aí me explicaram que você deveria conhecer e negar. Acredito que sim. Né? Aí eu fiquei na dúvida, eu não me recordo. Eu também fiquei na dúvida quando eu estava fazendo o voto, aí eu preferi colocar, né, aí eu não estou conhecendo, mas se conhecer eu nego, porque aplica a súmula, né? Acho que... Doutor Luiz Eduardo. Presidente, eu tenho uma dúvida. O recurso especial, ele foi interposto antes ou depois da súmula? Então, o recurso especial foi apresentado no dia 8/10/2012. A súmula foi antes, né? Deixa eu conferir aqui de novo. Quando está a súmula?
Aí tem que ver se o paradigma também é da mesma época da súmula. Se os dois estavam sob a égide da súmula decisão divergente, a gente tem que conhecer. 8/10/2012, o recurso especial. O recurso especial. Aí agora eu tô vendo a súmula aqui. É a súmula 19, né? Ela é do dia 8 dos... Não, essa aqui não, né? Súmula. Aonde que olha isso daqui? É do dia 7. Peraí. Aqui está falando súmula 19. Vinculante conforme portaria 277 de 7/6/2018. Não, mas isso aqui é da outra coisa, não é? Até que os acordos precedentes são todos antes de 2012, né? Pode ela foi aprovada em 2006, porque a súmula já existia quando foi interposto o recurso. E o recurso é contrário à súmula. Sim. Na época, existia, na época do recurso 2012, estava vigendo o 259, portaria 259 de 2009, né? Que era o regimento anterior. Estou tentando chegar nele. Regimento interno do CARF, regimentos anteriores. Regimentos anteriores, 259. 256, perdão. Sabia que eu estava... Artigo 67. Já não cabia recurso especial de decisão que aplique súmula. O ponto, presidente, que a gente discutiu, que a doutora Tatiana levantou, salvo melhor juízo, é de um recurso que na época não contrariava a súmula porque não existia. Aí, passou pelo conhecimento, a gente nega porque ele não estava contrariando a súmula na hora de dar a admissibilidade. Mas aqui não. Houve um erro na análise de admissibilidade. Então é o caso de não conhecimento mesmo. Essa foi a minha interpretação, presidente. Com a relatora. Um debate ainda? Esclarecidos? Esclarecido. Com a relatora. Com a relatora. Com a relatora. A relatora, doutor. Com a relatora. Doutor, com a relatora. Acompanha a relatora. Doutor Luiz também. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Relatora. Doutora Érica. Que é a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. Também estou votando com a relatora. Então, o recurso especial do contribuinte foi negado o provimento. Não conhecido. Isso. Recurso especial do contribuinte não conhecido por unanimidade de votos. E recurso especial da Fazenda negado o provimento também por unanimidade de votos. Próximo item. Doutor Luiz Eduardo, recorrente, Fazenda Nacional, recorrida, Brasfumo, Indústria Brasileira de Fumos. Com a palavra, o relator.
Doutor Luiz, não estamos te ouvindo. Microfone, doutor Luiz, por favor. Desculpa. De novo, peço perdão mais uma vez. Trata-se de IPI. O período é de janeiro a dezembro de 2000 e o assunto é também crédito presumido de IPI na sistemática padrão da 9363 de 95 e a discussão é sobre industrialização por encomenda. Muito bem. Houve um pedido originalmente de ressarcimento do crédito presumido de IPI, mas a delegacia de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, indeferiu o pedido, entendendo que, letra A, exportação de fumo picado, que é tributado, mas em operação de simples revenda, sem ter sido submetida a qualquer processo de industrialização, não daria direito ao crédito. Já por outro lado, fumos destalados em lâminas, que são os talos e os scraps, que não são produtos tributáveis pelo imposto, na época, entre os produtos de inclusão indevida na base de cálculo. Então, foi retirado. O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, pedindo a reforma do despacho decisório e o reconhecimento do crédito, alegando que não houve simples revenda, que ele adquire fumo de produtores rurais, que são pessoas físicas, e que isso implicaria necessariamente um processo de industrialização, que é ilegal exigir que a mercadoria exportada seja tributada pelo IPI para reconhecimento do crédito presumido do IPI, e que, no caso, a industrialização seria, sim, efetuada, porém, por outros estabelecimentos, por encomenda do interessado, e que isso daria direito ao crédito presumido. Subsidiariamente, pede atualização pela Selic. A Delegacia de Julgamento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, apreciou a manifestação de inconformidade no Acórdão 10.33.160, negou o provimento à manifestação de inconformidade, entendendo que exportação de produtos NT não tributados não geram direito ao crédito presumido e que a simples revenda para o exterior de mercadorias adquiridas de terceiros, sem que ele tenha realizado processo de industrialização no estabelecimento, não estaria contemplada pelo incentivo fiscal. Esclarece que a matéria-prima é adquirida de pessoas físicas e é incabível, por fim, a correção monetária de juros Selic ao ressarcimento do IPI. O sujeito passivo apresentou recurso voluntário repisando as alegações da manifestação de inconformidade e a decisão recorrida, primeiro, converteu o julgamento em diligência conforme resolução 3803.000.147 e 3201.001.197. Foram duas diligências para levantar a situação fática dos autos. Por fim, foi proferido um acórdão 3201.004.002 da primeira turma ordinária da segunda Câmara, que deu provimento em parte ao recurso voluntário. Excluiu o crédito presumido do IPI sobre o fumo destalado por ser produto NT, porém considerou como insumo no cálculo do crédito presumido do IPI o custo da industrialização por encomenda e as aquisições de pessoas físicas. Também admitiu juros Selic a partir de 360 dias do protocolo do pedido. Em face dessa decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial para discutir a possibilidade de se admitir no cômputo do crédito presumido do IPI o custo de industrialização por encomenda sobre a matéria-prima. Como paradigmas, apresentou dois acórdãos, da Câmara Superior, 9303.005.886 e 9303.006.800, alegando ser inadmissível o cômputo desse valor no crédito presumido do IPI. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso especial e encontra razões o sujeito passivo não se insurge contra o conhecimento, porém, no mérito, pede negativa de provimento ao recurso da Fazenda
para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Doutor Jorge, quer falar? Estava aguardando o final do relatório. Presidente, eu estou pesquisando aqui, porque nessa data eu era delegado de julgamento e participava dessa turma. Então eu quero ver se no voto, não sei se o doutor Luiz tem aí, eu estou vendo aqui no processo. Num minuto eu já vejo isso, eu abro o processo. Não, eu estou com ele aberto, achei que o senhor tinha aqui, mas... Doutor Jorge, eu confesso que não olhei, porque você sabe que eu não participava de turmas do IPI. Na verdade, eu participei muito pouco tempo, 6 meses. Eu participei durante muitos anos de turma do IRPJ, então eu não tenho de suspeição, impedimento. Tranquilo, estou vendo aqui, eu estava provavelmente de férias, ausente justificadamente o julgador Jorge Freire. Ok, sem problemas. Perfeito. Obrigado. Eu com a palavra, relator. Presidente, com relação ao conhecimento, eu concordo com o despacho de admissibilidade e conheço do recurso. Com relação ao mérito, estamos discutindo aqui cômputo de crédito presumido do IPI no caso de industrialização por encomenda. Bom, como fundamento, eu posso fazer referência a 2 acordos dessa Câmara, o 9303007533, da relatoria do colega Dr. Andrada, e 9303008365, de minha relatoria. No caso, o fumo picado exportado foi industrializado por terceiro e é apenas revendido pela contribuinte. No caso, a contribuinte não efetua qualquer industrialização posterior, apenas revendendo o fumo recebido. Portanto, eu dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para não considerar a industrialização por encomenda como passível de geração de crédito presumido do IPI. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Vamos colocar em votação. Esse também é um que eu e o Valadão perdimos de 10-2 na antiga composição. Então, com a palavra, doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. O pedido foi feito com base na Lei 9363. Posteriormente, a Lei 10276 de 2001 previu um cálculo alternativo em que se incluía no cálculo, isso está no voto do Dr. Luiz, mas é só para deixar mais claro, a Lei 10276 foi editada para inserir a possibilidade do cálculo da industrialização por encomenda. Então, só a partir dela, e se foi feita a opção de cálculo com base nela, é que se poderia aproveitar esse crédito presumido sobre essa industrialização por encomenda. Na nossa turma, antes da entrada do Dr. Luiz, Dr. Jorge, acho que até do Dr. Valcir, o Dr. Júlio César entendia que cabia o aproveitamento sobre a industrialização por encomenda, não nessa situação dos autos, na situação em que se mandava a matéria-prima para a industrialização e quando retornava esse produto da industrialização por encomenda, era feito um novo beneficiamento daquela matéria-prima para exportação. O caso que o Dr. Luiz relatou aqui é diferente. Toda a industrialização é feita pela indústria que foi encomendada. Então, feito esse esclarecimento aí, acompanho o relator, presidente. Perfeito, doutor Andrada. O voto era exatamente isso. No caso de encomendar aí, vender direto, sem novo processo, era voto de qualidade. E no caso de industrialização por encomenda, mesmo com regime alternativo, a Fazenda perdia esse voto, na turma antiga. Mas lá atrás, quando era eu e o Valadão só, a gente chegou a perder de 10-2 também, isso aí. Não esse caso, o outro. Então, voltando à votação, doutora Tatiana. Desculpe, o doutor Luiz, ele levantou a mão. Doutor Luiz está com a mão levantada, doutor Luiz. Presidente, enquanto o doutor Andrada proferiu o voto, eu fui fazer uma breve pesquisa em relação à colocação do doutor Jorge
O artigo 42 do nosso regimento prevê que está impedido aquele que atuou como autoridade ou lançadora ou autoridade que exarou o despacho monocrático. No caso de você ter participado da decisão de primeira instância, está apenas impedido de ser relator aqui. Para deixar bem claro, votar poderia. Obrigado, doutor Luiz. Perdão. Obrigado. Doutora Tatiana. Sim. Desculpa, meu microfone está ligado? Tá. O acordo recorrido trouxe aquele entendimento que a industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao qual se destina a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo encomendante, agrega-se ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e fruição do crédito presumido de IPI relativo ao PIS e COFINS previsto nos artigos 1º e 2º ambos da Lei 9363. Realmente os acordos paradigmas que foram indicados são dessa turma, né? Foi dado entendimento pelo voto de qualidade, porque só ressurgindo com a discussão, o Dr. Charles e o Dr. Júlio, eles tinham esse entendimento, né? Pelo menos na minha visão. Ademais, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a empresa que realiza a industrialização por encomenda possui direito ao crédito presumido de IPI como ressarcimento de PIS/COFINS incidentes no mercado interno, os mesmos moldes daquelas que promovem o beneficiamento por conta própria. Então, o raciocínio decorre dos próprios termos do artigo 1º lá da Lei 9363, que concede o crédito presumido na aquisição de mercadorias utilizadas no processo de industrialização do produto final destinado à importação, independentemente do produto exportador ter encomendado a outra pessoa ou a empresa a realização de atividade de beneficiamento, considerando-se ter havido a incidência de PIS/COFINS sobre tal operação. Isso porque, para o entendimento dos objetivos da desoneração do PIS/COFINS incidente sobre o produto exportado, deve-se considerar todo o custo da empresa produtora exportadora como insumo em geral, dentre os quais se inclui o custo integral da encomenda, também onerados pelo IPI e pelo PIS/COFINS, né? O STJ já firmou esse entendimento também com base nos RESPs 124, 32794, esse é de 2019, tá, recente, que citou também os precedentes 5768, 57 e 8409 e 19. Então, nessa linha, eu continuo com o meu entendimento, eu peço vênia. E esse recurso é do contribuinte ou da Fazenda? Da Fazenda, né? Então, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda, com a devida vênia. Doutor Morcia. Desculpa. Doutora Tatiana, eu estava verificando no acordo 9303-008-365, que foi um recurso do contribuinte, e que foi feito referência pelo doutor Luiz Eduardo. A decisão foi por unanimidade e não conhecer no mérito em dar-lhe provimento ao recurso do contribuinte. O que nós temos aqui, nessa posição, uma posição diferente do doutor Luiz Eduardo. É isso, doutor Luiz Eduardo? Desculpa, doutor Luiz. O Luiz está sem som. Sem som. Perdão. O senhor pode dizer o número do acórdão mais uma vez, por favor, doutor? É o 9303-008-365. Acho que é... Deixa eu pegar aqui. 9303-008-365. 365. Que é citado pelo senhor no seu voto, quanto ao mérito. 365, né? Eu estou com uma dúvida, porque me parece, eu devo estar equivocado, porque foi dado provimento ao contribuinte
Não, é o recurso especial da Fazenda, foi dado provimento e votamos pelas conclusões. Votamos pelas conclusões nesse caso. Olha, nesse acórdão 930308-365, Certo. o recorrente era a Fazenda Nacional, interessado na Água Comércio. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões doutora Tatiana, Érica e Vanessa. Pelo que eu me lembre, o motivo de votarem pelas conclusões, e isso aconteceu em início de 2019, que eu me lembro, faz tempo, foi porque, nesse caso, não havia nenhuma industrialização própria após a industrialização por encomenda. Ela era apenas uma comercial, que pegava, mandava o outro fazer e exportava. Que eu me lembro é isso. Eu peço que a doutora Tatiana, a doutora Érica e a doutora Vanessa esclareçam. Eu estou contando o voto das colegas, então... Não, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que foi isso mesmo que ocorreu, tá, doutor Valcir? Porque se houve, por exemplo, um beneficiamento que a gente considera uma industrialização, ou um beneficiamento para o produto virar apto ao consumo, seja, nós estamos considerando como industrialização e, portanto, aí eu voto da minha forma. É isso, doutor. É um entendimento do Dr. Júlio César Alves Ramos, correto? Correto. É um entendimento muito típico de um economista que ele é, né? Doutor Luiz. O raciocínio típico ele é um doutor em economia, né? Sim. E foi esse sentido do STJ, que ele também foi até um entendimento econômico, a meu ver, também. Perfeito. Só para esclarecer, porque eu acho que esse processo aqui também não tem qualquer industrialização posterior ao retorno da encomenda. Não tem. Eu estava verificando no processo, não tem. Inclusive é o mesmo recorrente. O mesmo recorrente. Eu já tinha visto isso em outras situações. O recorrente que já fez várias vezes. É a mesma situação. É que eu considero beneficiamento, que houve beneficiamento nesse caso. Voto com o relator. Mas, posso, presidente, esclarecer uma dúvida só? Esse beneficiamento do fumo foi pela recorrente ou foi terceirizado? Terceirizado. Foi terceirizado, por isso que é por encomenda. O beneficiamento ocorreu por terceiros. Mas a posição do Júlio, ele considerava que nós acompanhávamos que tem que haver alguma etapa de industrialização pelo Exato. sujeito passivo. Foi justamente o que eu falei. E nesse caso, é igual ao que não seria igual ao que nós acompanhamos pelas conclusões? Que não foi essa minha ponderação que eu fiz. Foi essa ponderação que eu fiz em relação àquele acórdão, o 008-365. Isso, é que eu estou olhando. Nesse sentido, então, doutor Rodrigo, voto com o relator. Então vamos recapitular, que ficou um pouco confuso aqui. O doutor Luiz, ele deu provimento da coisa fazenda. Doutora Tatiana... Doutora Andrada acompanhou. Doutora Andrada acompanhou. Doutora Tatiana? Eu divergi. Tinha aberto a divergência. Porque eu considero que houve industrialização por terceiro, então eu estou considerando que seja por enquanto. Tá. Então o doutor Valcir está acompanhando o doutor Luiz. Exato. Agora o doutor Jorge. Acompanho também, presidente. Creio que esses casos que o doutor Luiz e o doutor Andrada se reportaram do Júlio provavelmente foi da indústria coureiro calçadista, que aí mandava para fazer uma etapa do Wet Blue, aqueles coisas voltavam. Não é o caso aqui, eu já acho que até foi um dos primeiros votos que a gente mudou a divergência que o senhor falou, foi um voto meu até, se eu não estou enganado. Acompanho o relator, enfim. O outro caso é principalmente couro. Doutora Érica? É isso que eu vou acompanhar a divergência da doutora Tatiana. Doutora Vanessa? Sendo o mesmo caso do 8365, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, né? Considerando que nesse caso da Brasfumo não tem nenhuma industrialização pela própria Brasfumo, né? Toda ela é terceirizada. Então eu estou acompanhando o relator pelas conclusões. Então, proferindo o resultado, foi dado provimento
ao recurso especial interposto pela Fazenda por maioria de votos. Vencidas as conselheiras Tatiana e Érica. A conselheira Vanessa votou pelas conclusões. Esse é o resultado. Próximo item. Item 47. Embargante Fazenda. Contribuinte Caterpillar Brasil Limitada. Também Dr. Luiz Eduardo. Presidente, aqui era o embargo do conselheiro. O que aconteceu foi que o contribuinte protocolizou em 16 de agosto de 2019, no CARF, diretamente, um pedido de desistência total do recurso, abrangendo a integralidade dos débitos lançados e, inclusive, com expressa renúncia das alegações de direito em que se funda. Está na folha 305. Esse pedido deu entrada no CARF em 16 de agosto, conforme eu já relatei. Porém, somente foi juntado aos autos em 4 de março de 2020. Dessa forma, o acordo embargado foi proferido na sessão de julgamento de 23 de janeiro de 2020, antes de ter sido juntado, e o que resultou no Acórdão 9303010087. Até aquele momento, não havia sido juntado o pedido de desistência, contudo, esse pedido já existia e já tinha o pedido de juntado aos autos. Portanto, o acórdão foi proferido sem considerar esse fato. Em face dessa omissão, o próprio conselheiro embargou a decisão nos termos do artigo 65 do regimento, requerendo o julgamento da anulação do acórdão 9303010087, com a consequente declaração da definitividade do lançamento, em face do pedido de desistência efetuado pelo contribuinte, com o subsequente envio dos dados à unidade de origem. É alegado que esse fato, pedido da desistência, implica a ocorrência de omissão de um ponto relevante, o que prejudicaria o julgamento do recurso especial nos termos do artigo 65 do regulamento, pois, de acordo com o artigo 78, no caso de desistência total, os autos devem ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Pode, direto ao voto. Conheço, fui eu que embarguei, foi admitido pelo senhor, e o mérito, em face da situação que se apresentou e conforme acolhidos embargos, eu entendo caracterizada omissão no acórdão quanto à questão sobre a qual devia pronunciar-se essa turma, pois com a desistência estará configurada a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto. Dessa forma, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para que, sanado o vício apontado no acórdão 9303010087, seja alterada a decisão original para não conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte por perda de seu objeto e declarar de ofício a definitividade do lançamento na esfera administrativa em face do pedido de desistência. É como voto, presidente. Doutor Andrada. O relator, presidente. Doutora Tatiana. Com relator. Doutor Luiz é o relator. Doutor Valcir. Com relator. Doutor Jorge. Com relator, presidente. Doutora Érica. Com relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também estou acompanhando o relator. Então, o resultado é o seguinte. Exatamente o que está na parte dispositiva aí. Embargos acolhidos, embargos de declaração acolhidos, por unanimidade de votos, com efeitos infringentes, para que, sanado o vício apontado no acordo 9303010087, de 23 de 1 de 2020, seja alterada a decisão originária para não conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte por perda de seu objeto e declarar de ofício a definitividade do lançamento na esfera administrativa,
em face do pedido de desistência. É exatamente como está aí. Uma dúvida? Então vamos ao próximo item. Doutor Luiz também. 48. 48 da pauta. Recorrente Miguel Forte Industrial, papéis e madeiras. Recorrida Fazenda Nacional. Relator, doutor Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Presidente, tributo IPI, o período vai de outubro de 1997 a março de 2000, e o assunto de fundo é a prova de internação de produtos na Zona Franca de Manaus e de destinação de papel para livros, jornais e periódicos. A fiscalização identificou 2 infrações, são essas: remessa para a Zona Franca de Manaus com suspensão do IPI, porém sem comprovação da chegada e internação do produto na Zona Franca, e venda do papel pretensamente imune a adquirentes que não são empresas nem jornalísticas, nem editoras, mas que são apenas e tão somente comerciantes atacadistas ou varejistas. Sujeito passivo apresentou impugnação pedindo cancelamento do lançamento. Quanto à prova de internação na Zona Franca de Manaus, admite que o sistema de controle não registrou a internação na Zona Franca de Manaus, mas apresenta outros indícios dessa internação, tais como carimbo de recepção pela Secretaria de Fazenda da Amazônia, do Estado do Amazonas, em Manaus. Quanto à saída de papel destinado a livros, jornais e periódicos, alega que o papel foi fabricado especificamente para esse fim e que, portanto, não poderia ter outra destinação. Em sede de julgamento de primeira instância, a Delegacia de Julgamento, em Porto Alegre, no Acórdão 3006 de 2003, negou provimento à impugnação, entendendo que a prova do internamento, da internação do produto na Zona Franca de Manaus, demanda o documento da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e que não cabe imunidade do papel quando ele é vendido a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras. O sujeito passivo, então, apresentou recurso voluntário, requerendo cancelamento do lançamento, alegando que teria feito prova, sim, da internação das mercadorias na Zona Franca de Manaus, por meio da primeira via das notas fiscais, nas quais contam os carimbos de recepção pela Secretaria de Fazenda em Manaus, na Amazônia, e no posto fiscal Portobras. Adicionalmente, alega fazer jus à imunidade prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, que trata do papel destinado a livros, jornais e periódicos. Sobreveio, então, a decisão recorrida 202.18.718, que negou provimento ao recurso voluntário. Entendendo que a prova da internação do produto na Zona Franca demanda o documento da SUFRAMA e que não cabe imunidade de papel vendida a pessoas que não sejam empresas jornalísticas e editoras. O sujeito passivo, então, apresentou recurso especial para discutir 2 matérias: como se dá o internamento da mercadoria na Zona Franca de Manaus, trazendo como paradigma o Acórdão 201.80.703, e alegando que a prova da internação das mercadorias remetidas com suspensão do imposto à Zona Franca de Manaus, para efeito da configuração de hipótese de isenção, poderia sim ser realizada a qualquer tempo por meio da apresentação de declaração de ingresso na Zona Franca. Com relação à imunidade das vendas de papel, apresentou como paradigma o Acórdão 202.16.308, alegando que o ônus probante da efetividade da destinação diversa daquela que concede a imunidade seria do fisco e não dele. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e, em contrarrazões, a Fazenda Nacional só se insurge contra o mérito do recurso, pedindo negativa de provimento para manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto?
Está fechado o microfone. Sim, pode ir direto ao voto. Perfeitamente. Com relação ao conhecimento, vejo claras divergências e conheço de ambas as matérias. Com relação ao mérito, para a delimitação da lide, vamos tratar em separado as duas matérias. A primeira é a comprovação de venda para a Zona Franca de Manaus. Tratando-se de um benefício, interpreto de maneira restritiva os artigos 61, 66 e 67 do regulamento do IPI do ano de 98, da época dos autos, dos fatos geradores, demanda como prova de internação na Zona Franca de Manaus documento da SUFRAMA, que absolutamente não consta dos autos. Com relação à imunidade do papel destinado a livros, jornais e periódicos, o artigo 18 do decreto número 87981, de 82, e o artigo 178 do decreto 91030, de 1985, demandam que seja enviado o produto para empresa jornalística, editora ou impressora. No caso, restou comprovado o envio para empresas que não eram nenhuma dessas três. E assim, para ambas as matérias, eu nego provimento ao recurso do sujeito passivo. É como voto. Negando provimento ao recurso deposto pelo contribuinte, esse é o voto do doutor Luiz Eduardo. Doutor Andrada. Com o relator, no primeiro caso aí da questão de internação na Zona Franca de Manaus, toda a entrada na Zona Franca de Manaus tem um carimbo da nota fiscal da SUFRAMA. E tem a exigência do RIP, como muito bem colocado pelo doutor Luiz. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Tatiana. Muito bom o voto do doutor Luiz, e também muito bom o voto da nossa ex-conselheira Tereza também, que ela prolatou também o voto no acórdão recorrido. Eu concordo com os dois votos e eu acompanho o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Obrigado. Já. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Eu acho que faltou o doutor Valcir, presidente. Eu já votei. Valcir, deu voto? Eu já votei. Ah, votou? Já, relator, né? Relator. Então, para deixar claro aqui, doutor Luiz Eduardo negou o provimento, acompanhado pelos conselheiros Andrada, Tatiana e Valcir. Perfeito. Por enquanto. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade de votos ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Próximo item. Doutor Jorge. Item 49, recorrente Maximum Componentes, recorrida Fazenda. Vai haver sustentação oral desses três. Dessa vez, realmente, veio só uma sustentação oral, somente um link, e não vários links. Então, doutor Jorge. Desculpa. A matéria é a mesma nos três. Foi negado a aplicação da taxa Selic e o contribuinte recorreu pedindo a taxa Selic desde o protocolo do pedido. Aí, nos três processos, houve a reversão da glosa em relação a mercadorias que eu cito, e a Fazenda encontra razões. O recurso da Fazenda não foi admitido, e a Fazenda encontra razões entende que não há autorização legal para incidência da taxa Selic, pugnando pelo improvimento do recurso.
Então, o que muda é o período de apuração, presidente. Então, agora eu vou colocar aqui uma sustentação oral para os três. O 49 é período 8 de 2000, o 50 é período 7 de 2000 e o 51 é período 9 de 2000. Se o senhor quiser, presidente, eu posso colocar, eu testei dentro do YouTube já. Eu acho que já. Boa tarde, senhor presidente, senhor relator, demais ilustres conselheiros, cumprimento a todos, esperando que todos estejam bem. Tendo em vista que a matéria objeto dos itens 49, 50 e 51 é exatamente a mesma, farei uma única citação para esses três casos, com o objetivo de demonstrar a aplicação ao caso da súmula 154 do CARF. Como é do conhecimento dos senhores, a súmula 154 prevê a incidência da Selic a partir do encerramento do prazo de 360 dias que dispõe a Receita para a apreciação dos pedidos de ressarcimento de IPI, isso quando há oposição ilegítima do fisco em relação ao crédito. Pois bem, no caso concreto, trata-se na origem de pedido de ressarcimento de créditos presumidos de IPI, cujos créditos foram reconhecidos parcialmente pela delegacia de origem, mas reconhecidos em maior extensão pelo CARF. Todavia, o CARF acabou denegando o direito à atualização desses créditos com base na taxa Selic, sendo esse o objeto dos recursos especiais na parte em que eles foram admitidos. Quanto à aplicação da súmula 154 do CARF, não há dúvida de que houve, de fato, no caso concreto, a oposição ilegítima do fisco, uma vez que o despacho decisório indeferiu parte dos créditos que foi posteriormente reconhecida de forma definitiva pelo CARF, nos acórdãos recorridos. Ressalte-se ainda que a aplicação da súmula 154 atinge também a parcela do crédito decorrente da reversão da glosa de créditos de insumos, isso porque os pedidos de ressarcimento de IPI em questão jamais deixaram de ter por objeto os créditos presumidos de IPI, tendo apenas a delegacia de origem indeferido parte do pleito com base na glosa de créditos de insumos. De toda forma, senhores conselheiros, é evidente que o racional contido na súmula 154 também é aplicável aos pedidos de ressarcimento de créditos básicos de IPI, conforme, aliás, decidiu esta colenda turma de forma unânime na sessão de dezembro de 2019, em acórdão relatado pelo conselheiro Andrada, que consta as folhas 2 e 3 do memorial. Diante de todo exposto, senhores conselheiros, é inegável a aplicação da súmula 154 do CARF ao caso concreto, razão pela qual a recorrente pede que seus recursos especiais sejam conhecidos e providos para que seja determinada a incidência da taxa Selic a partir do encerramento do prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos de ressarcimento de IPI em questão. Eu agradeço muito a atenção de todos e espero que todos permaneçam com saúde. Muito obrigado. O presidente saiu. Vamos aguardar o retorno dele. Se demorar, a gente faz um intervalo. Acho que 15 segundos, né, que ele tinha falado. Eu vou ligar para ele. Senhores, vamos aguardar 1 minuto que ele está reconectando. Se passar de 1 minuto, nós faremos um intervalo de 5 minutos, tá ok? Está sendo gravado, doutor Luiz? Por enquanto, só para de ser gravado depois de 1 minuto. Doutor Andrada também saiu? Não, doutor Andrada não saiu, doutor Andrada só fechou a câmera e o microfone. Já voltou e o doutor Rodrigo está voltando nesse minuto. Todo mundo de volta. Presidente, não foi necessário fazer a interrupção da gravação. Obrigado. Mais uma vez apareceu uma mensagem aqui de você, foi desconectado.
Posso dar uma sugestão, presidente? Eu estou aqui no CARF, com cabo. Vai de casa, porque só no CARF que caiu. Em casa está todo mundo firme e forte. É verdade. Se a minha cair, fez a mesma coisa, presidente. Apareceu uma mensagem, você foi desconectado, né? Umas 3 vezes apareceu isso. Então não é o problema de estar em casa, presidente. Posso, presidente? Pode, com a palavra, doutor Jorge. Bom, os 3 são semelhantes, presidente, são períodos de apuração diferentes. Eu vou só resumir para vocês aqui a questão da Selic. E o contribuinte, a decisão recorrida proveu parcialmente voluntário, reconhecendo o direito ao crédito presumido do IPI e ao crédito dos insumos com CFOP 131, 132 e 231. Eu estou no 49, só estou para conferir, porque eu fiz esse processo dia 6 de abril, então estou só me recapitulando. Aí, quanto à taxa de incidência Selic, eu transcrevo um voto que eu já tinha, dizendo que essa era a posição que a gente tinha, que o Andrada defendia também já anteriormente, e digo no final que, posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser simulada pelo plenário da Câmara Superior nos termos do seguinte enunciado da súmula CARF 154. E aí eu concluo, presidente. Dessarte, tendo visto que houve resistência ilegítima configurada pelo reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI e ao crédito dos insumos CFOP 131, 132 e 231, eu acho isso importante para delimitar o julgado. Apenas sede de recurso é de ser provido recurso para reconhecer o direito à atualização do valor devido sobre tais créditos, nos termos da referida súmula CARF. E aí a parte dispositiva eu coloquei, antes exposto, conheço e provejo parcialmente o recurso do contribuinte, que ele pediu desde o protocolo do pedido, ao contrário da sustentação oral, claro, que é a aplicação. Então, antes exposto, conheço e provejo parcialmente o recurso do contribuinte para que, sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal, incida a taxa Selic consoante o enunciado da súmula CARF 154. Vou só conferir aqui esse aqui é o 49, o 50 vou conferir, porque já faz mais de 2 meses que eu julguei. Exatamente a mesma coisa, CFOP 131, 132 e 131 e 231, esse é o período 7 de 2000, e o 51 é o período 9 de 2000, exatamente os insumos 131, 132 e 231. Então, presidente, são processos semelhantes, apenas divergindo em relação ao período de apuração, e eu estou dando parcial provimento nos termos para que incida a taxa Selic nos termos do enunciado da súmula CARF 154. É como voto, presidente. Doutora Tatiana, a doutora Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Desculpa que minha internet caiu diversas vezes. Dar provimento parcial para aplicar a súmula, né, doutor Jorge? Exato, o contribuinte está pedindo desde o protocolo do pedido, então estou dando parcialmente em função desse pedido do contribuinte. Perfeito, com o relator, presidente. Doutor Jorge, em que pese ele ter pedido aí no pedido do recurso desde o protocolo, na sustentação oral, ele já pediu a partir dos 360 dias. Porque aí é indiscutível que ele ia levar, né? Então, doutor Luiz Eduardo. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Doutor relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e a súmula. Então, por unanimidade de votos, o recurso foi provido parcialmente, recurso do contribuinte, provido parcialmente para que os valores sobre os créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa Selic, vírgula, consoante ou enunciado da súmula CARF 154. Exatamente igual à parte dispositiva aí. Perfeito, presidente. Isso foi item 49. Item 50. O relator também está dando provimento parcial nos termos da súmula 154. Doutora Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também estou acompanhando o relator. Então, o resultado é o mesmo. Por unanimidade de votos,
deu-se provimento parcial ao recurso do contribuinte para que os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal incida a taxa Selic consoante o enunciado da súmula 154. Item 51. 51. Também recorrente máximo componentes estruturais interessado Fazenda. Então, itens 49, 50 e 51 temos os mesmos recorrente, o mesmo recorrente, máximo componentes estruturais e o mesmo recorrido à Fazenda Nacional. A mesma recorrida. O relator também está dando provimento parcial nos termos da súmula 154. Doutora Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, o item 51 fica com o seguinte resultado proferido. Por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso do contribuinte para que, sobre os valores dos créditos reconhecidos em sede recursal, incida a Selic, consoante anunciado da súmula CARF 154. Próximo é o item 52 da pauta, recorrente Gran Rio Apoio Nutricional, GANUTRI, recorrida Fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono. Com isso, foram retirados de pauta também os repetitivos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Item 64, relatoria do Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, recorrente Fazenda Nacional, recorrida DISNAC, Indústria Nacional de Borrachas Limitada. Presidente, posso resumir? Aqui trata-se de juro de mora sobre multa de ofício. Eu estou aplicando a súmula CARF número 108 e dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional. É como voto. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Também voto com o relator. Então, foi dado provimento ao recurso por unanimidade de votos nos termos da súmula 108 do CARF. Item 65, recorrente Fazenda recorrida Mas Importe, Comércio e Distribuidora, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 66, relatora doutora Érica Costa Camargo Altran, recorrente Fazenda Nacional, recorrida AVSUL, Indústria e Comércio. A palavra é relatora. Então, vamos lá. É um traje recurso especial da Fazenda Nacional quanto ao acordo que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício de 75% mediante acordo abaixo. Multa isolada agravada de 150, pedido de compensação de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal por títulos da Eletrobras, evidente intuito de fraude e ausência de comprovação. Multa isolada de 75, artigo 44, inciso 1, da Lei 9.430, de 27 de 12 de 1996, aplicabilidade. O presente litígio pede sobre a exigência de multa isolada no percentual de agravado de 150%, motivado por solicitação por meio de PEDECOMP de compensações de débitos de IRPJ, PIS e COFINS com créditos provenientes de empréstimos compulsórios tomados pela Eletrobras, que não foram homologadas ou foram consideradas como não declaradas. Isso com alegado crédito que tem natureza não tributária.
Aí, resumindo aqui, né, a Procuradoria, né, pretende a reforma da decisão recorrida para que se restabeleça a multa gravada sob a alegação de que a conduta do contribuinte foi no sentido de burlar o sistema, uma vez que, ao preencher a declaração pré-decomp, informou que seus créditos tinham natureza judicial, quando, na verdade, tratava de título de dívida pública que é vedado por lei. O recurso foi admitido, conforme despacho de folhas 377 a 379, o contribuinte apresentou contra-razões requerendo o não provimento do recurso especial da Fazenda. É o relatório em si. O contribuinte apresentou recurso, mas ele não foi admitido. Então pode ir direto ao voto. Tá. Quanto ao mérito, que é recorrente e surge com relação à análise da aplicação da multa de isolado de 150% aos casos de transmissão de pedidos de compensação para extinção de débitos tributários com a utilização de créditos da Eletrobras. O caso dos autos tem origem de infração lavada pela cobrança de multa regulamentar exigida isoladamente relativa à compensação indevida, relativa pelo contribuinte dos tributos e contribuições sociais administradas pela Receita Federal do Brasil, referentes ao período de operação no ano calendário 2006 a 2007, com crédito de natureza não tributária, consistente nas cautelas de obrigação ao portador da Eletrobras. Eu vou tentar resumir aqui, porque eu não sei se o Valci já julgou esse processo. São os casos da Eletrobras. Nesse caso aqui, nós já julgamos um processo bem parecido aqui na Câmara Superior, né, que é de relatoria do conselheiro Rodrigo da Poças, né, que no mesmo sentido manteve a redução da multa para o percentual de 75% em pedido de compensação com crédito da Eletrobras. Então, eu estou adotando, né, a redução desse percentual, né, de acordo até com, né, citei aqui o voto do doutor Rodrigo Poças, nosso presidente. Então, diante disso, eu estou negando, esse aqui é um recurso especial da Fazenda, né, estou negando o provimento desse recurso especial da Fazenda. Obrigada. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora. Doutor Luiz. Bom, presidente, eu estava verificando que no acórdão que foi referido pela doutora Érica, relatora, eu ainda não participava desse colegiado. E eu também não. Pois é, a questão é, existe uma gradação de penalidades, de situações em que essa penalidade foi reduzida e depois restabelecida. Deixa eu ver se eu me lembro, eu tenho voto desse sentido, mas não é no caso da Eletrobras. E, para mim, a data é fundamental. O que acontecia? Originalmente, o lançamento de ofício era multa isolada sobre compensação indevida na hipótese de dolo, fraude ou simulação, artigo 71 a 73. Depois, houve... Isso foi redação dada em 2004. Perdão, originalmente tinha o lançamento da multa que foi reduzido para apenas situação de dolo, fraude ou simulação. E aí, depois, com a medida provisória, com a lei de 2007... sempre que tiver falsidade da declaração, é que é considerado devida a multa. Porém, em 2000, nós tivemos modificação no meio do caminho, em 2004 também. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo, para evitar que eu julgue algo que eu não estou seguro, porque é uma questão de cotejo da legislação que eu não tenho condição de fazer em um minuto aqui. Posso falar? Vista. Não, o doutor João. Se tiver essa legislação de cabeça, ficaria fácil, né? Eu estou
peço para a gente fazer uma discussão. Senão eu quero pedir vista. O doutor Jorge pediu a palavra, talvez ele tenha esclarecimento a fazer. Não. Talvez até mais uma questão. É que nós julgamos um processo de relatoria da doutora Vanessa em novembro de 2019 e o mérito era o mesmo, era compensação de créditos advindos das obrigações da Eletrobras. E votamos à unanimidade, doutor Luiz. Me diga o número, por favor. Como? Tem o número? O número do recurso, o número do acórdão é 9303-009-756. Foi julgado em 11 de 2019 e a doutora Vanessa foi a relatora. Eu vou citar esse voto aqui, então. Esse porque aí eu tenho certeza que eu estudei o assunto. Esse foi a unanimidade. Eu também estava em dúvida aqui também. Sim, senhor. Muito obrigado, doutor Jorge. Muito obrigado, doutora Érica. Presidente, acompanho a relatora. Doutor Valcir. Acompanha a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora, presidente. Também, assim como nos outros votos, estou acompanhando a relatora. Então, o resultado proclamado será recurso da Fazenda Nacional negado por unanimidade de votos. Item 67. Relator, doutor Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Recorrente, Fazenda Nacional, recorrida, município de Guarulhos. A palavra, relator. Presidente, o tributo aqui é PASEP. Período é de janeiro de 2009 a dezembro de 2010. E o assunto é muito interessante. Valores recebidos e repassados a terceiros a título de honorários de sucumbência dos procuradores, servidores públicos. Tem uma questão de desistência por parcelamento já processada na origem. Então, o recurso é da Procuradoria. Originalmente, foi lançado auto de infração por falta de recolhimento do PASEP, considerando que a base de cálculo sejam receitas correntes, arrecadadas ou recebidas, mais receitas de capital menos transferências, e que houve exclusão indevida de contribuição ao Fundef, transferência de capital e a parte importante que nos interessa aqui, honorários advocatícios. Sujeito passivo apresentou impugnação alegando que operações de crédito não entram na base de cálculo, contribuições à Fundef não, e o mais importante, que receita de honorário de advogado não poderia pertencer ao Estado como receita pública. Então, a Delegacia de Julgamento no Rio de Janeiro deu provimento parcial à impugnação para excluir alguns valores registrados como transferência de capital. Perdão, mas alguém está com o microfone aberto além de mim, não é? Eu não sou eu, não, mas eu estou querendo falar. Estou ouvindo um barulhinho terrível. Eu acabei de ligar depois que você perguntou. Doutor Luiz, esse aqui é um daqueles casos, cara. O auto de infração é de 7 milhões e meio. Realmente o valor originário do processo é pequeno, mas o auto de PASEP é de 7 milhões e meio. Bom, presidente, sendo assim, eu tenho que concordar com nossa jurisprudência de, por prudência, retirar. O que o senhor acha? Perfeito. Que pena. Era interessante essa discussão. Fica para quando voltarmos. Desculpa, mas o valor que eu estou vendo aqui, onde que você viu que era Fica maior? guardado para a sessão. É no próprio auto de infração, doutora Tatiana. Ah, entendi, porque ele está só 99 mil, né? 228 mil, desculpa.
Tá bom. Essa discussão é interessante, mas fica para a próxima oportunidade. Eu participei na turma ordinária. Pois é. O item 67 foi retirado de pauta por causa do valor ordinário fora do valor, acima do valor permitido pela portaria que regulamenta as sessões virtuais. Item 68, recorrente Fazenda Recorrida M. Dias Branco, relator Rodrigo da Costa Poças, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 69, recorrente Fazenda Nacional, recorrida APA Confecções, relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos. No minuto, presidente. Eu estava retirando o item 67 da pasta compartilhada. Muito bem. Aqui, o tributo tratado é COFINS e o antigo FINS Social, período desde julho de 97 a 31 de julho de 97, é só o mês de julho. O assunto é requisitos para restituição, ressarcimento, compensação por ação transitada em julgado. Pois bem, originalmente foi lançado auto de infração por falta de recolhimento de COFINS. Sujeito passivo apresentou a impugnação requerendo cancelamento do auto, dizendo que não houve compensação com crédito de terceiros, mas houve sim uma ação transitada em julgado da mesma empresa, que garante o direito de abatimento de valor pago a maior. Então, a DRJ do Rio de Janeiro, acórdão 13.34.642, negou o provimento à impugnação e excluiu de ofício a multa, sob o entendimento de que, à época do lançamento, não havia amparo judicial para a realização das compensações declaradas, porém exonerou a multa por retroatividade benigna, artigo 18 da 10.833. Sujeito passivo apresentou recurso voluntário requerendo reforma da decisão recorrida e anulação do auto de infração por imprecisão dos termos do lançamento, por o documento estar incompleto, e afirma que, no caso, havia sim amparo judicial para compensação, a ação 94.000.9936, dígito 3, da 29ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e que a compensação nessa decisão teria marcado tributos da mesma espécie. A decisão recorrida, acórdão 3302.005.668, deu provimento ao recurso voluntário, sob o entendimento de que, na vigência do regime da autocompensação escritural, COFINS podia ser compensada com fim social por serem tributos da mesma espécie, mesmo a destinação constitucional, mediante registro na escrituração contábil e limitada a compensação dos débitos aos valores dos créditos comprovados. Então, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir a necessidade de o contribuinte cumprir as exigências fixadas nas normas da Receita Federal que disciplinam a restituição, o ressarcimento e a compensação. Como paradigma, trouxe a decisão 3802.004.021, alegando a necessidade de um pedido ao órgão preparador na hipótese de ação de repetição de indébito por aplicação do artigo 17 da Instrução Normativa então vigente número 21 de 97. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial e, em contrarrazões, sujeito passivo não se insurge contra o conhecimento, mas, no mérito, pede negativa de provimento, defendendo que uma questão formal não pode resultar na manutenção de um auto de infração, mormente quando é um lançamento nos termos do contrarrazoante confuso. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Isso, pode passar direto ao voto. Obrigado. Bom, então eu conheço do recurso e o que estamos discutindo aqui é a necessidade de cumprimento de normas infralegais
para a realização de compensação. De acordo com a decisão recorrida, o motivo da autuação foi falta de comprovação de recolhimento dos valores da COFINS no mês de julho, porque foi apurada em auditoria interna da DCTF desse período a realização da compensação relacionada com a medida judicial, cuja decisão favorável seria dada a outro CNPJ, não da recorrente. A decisão recorrida não se manifestou sobre inovação do motivo do lançamento. No caso, o provimento judicial não foi para compensação, mas para repetição de pagamentos. E, à época, estava vigente a IN, Instrução Normativa número 21 de 97, que no artigo 17 condicionava a compensação ao cumprimento de obrigações acessórias que garantissem o controle desses créditos, quais sejam o pedido à então Secretaria da Receita Federal, a comprovação da desistência da execução judicial e a assunção de custos do processo, inclusive honorários advocatícios. No caso, não temos apresentação de quaisquer documentos. Entendo que não havia uma provisão judicial que garantisse a compensação, somente a repetição. Portanto, a compensação teria que ser dada de acordo com a normatização então vigente e que não foi cumprida. Em vista ao disposto, o provimento ao recurso especial é como voto. Doutor Andrada. O relator, presidente. Doutora Tatiana. Opa. Nesse caso, o acordo recorrido ele foi pela linha da autocompensação, né? Escritural, pelo que eu entendi, né? E aí foi compensado com a COFINS. A gente já teve já votou também um caso bem semelhante, que é o acordo 9303009297 do Dr. Rodrigo, que foi pela linha que até a entrada em vigor da Lei 9.430/96, era permitida a autocompensação de débitos tributários vencidos com créditos financeiros da mesma espécie, ambos do próprio contribuinte, mediante escrituração contábil e declaração na respectiva DCTF. Né? A senhora pode repetir o número, doutora Tatiana? Perdão, eu não sou tão rápido para digitar. Ah, desculpa, é o 9303009297. Qual data? Muito obrigado. E aqui, desculpa, eu não anotei, só anotei o número do acordo. Não. Obrigado, a gente olha aqui. 13/9, publicado em 13/9/2019. Tá, exato. Então, pode prosseguir ao voto, doutor Tatiana. Então, essa linha de entendimento é a mesma linha de entendimento, ao meu ver, do acordo recorrido. Então, eu, com a devida vênia, eu abro divergência, eu acho que não há nenhum prejuízo de o contribuinte ter feito a compensação nesse caso. Doutor Luiz Eduardo, sou relator. Sou relator. Doutor Valcir. Voto com a divergência. Com toda a vênia, doutor Luiz Eduardo. Doutor Jorge. O relator. Doutora Érica. Com a divergência, doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Acompanho a divergência também, presidente. Lembrando que naquele caso que a doutora Tatiana mencionou, a decisão foi por unanimidade de votos, né? Então, voto com a divergência. Então, uma pergunta, doutora Tatiana, doutora Vanessa, ou doutor Luiz também, que estão com os votos abertos. A autocompensação do outro processo foi antes da vigência do 9.430? Do anterior? Foi antes. Sim. O processo que a doutora Tatiana se refere foi antes da 9.430. Está na emenda. Até entrar na emenda. Também. E esse também, doutor Luiz? E esse também. É só fazer uma observação. Esse acordo do Dr. Rodrigo, eu estou lendo aqui a
trechinho dele aqui, assim a matéria a ser decidida nessa fase de recursão se restringe à compensação de créditos financeiros, tal, decorrência de fim social paga maior, cuja compensação foi autorizada judicialmente. A diferença com o doutor Luiz é que restituição. Não existe compensação autorizada judicialmente. O que existe é um pedido de repetição de indébito, não é isso, doutor Luiz? Então, existe essas diferencinhas. Que para outros pode não ser. Ah, entendi. É que, ao meu sentir, como não havia compensação formal, e só por isso que havia autocompensação, então nessa linha para mim não faz muita diferença, mas... Mas aqui, realmente, essa questão de haver a decisão judicial pode... As compensações tinham amparo... Mas aqui no voto do doutor Rodrigo também ele menciona o amparo no artigo 66 da 8383 de 91, né? Que é crédito e débito da mesma espécie. Meu voto. Eu fui o primeiro da Câmara Superior a relativizar a decisão judicial para poder aceitar algumas compensações fora da decisão judicial que antes obrigava a ser os mesmos tributos, que a própria Receita Federal e a própria GFN soltaram atos normativos admitindo esse tipo de compensação. Sim. Eu sempre fui vencido. Então, mas não é essa a decisão aqui, presidente. Oi? Não é essa a discussão aqui. A discussão aqui não está se discutindo se os tributos são passíveis de compensação, está se dizendo o seguinte: uma vez que a decisão não determinou compensação, se para compensar devia cumprir os requisitos de controle do órgão preparador. Sim ou não? Essa é a grande discussão. Isso que eu ia falar também. O caso é bem diferente, apesar de haver uma... A única coisa em comum é a relativização da coisa julgada. Que lá usa-se por quê? Porque a Receita normatizou dessa forma. A PGFN tem parecer nesse sentido. E nesse caso, não. Nesse caso, o juiz considerou que era devida a repetição, porém, não compensação. Ele agiu de forma extensiva em relação à decisão judicial, ele relativizou o contribuinte, só que relativizou contra normas da Receita. No outro caso, ele relativa de acordo com normas da Receita. É isso mesmo, doutor Andrada? Então, nesse caso, é diferente. Eu só chamei a atenção que esse caso é diferente do que o doutor Luiz está relatando. Por isso que eu perguntei para o Luiz e para a Tatiana se eram compensação anterior, mas não é compensação, De fato, esse assunto é bem polêmico, né? Tem muita gente que realmente, porque como ele tinha direito a dinheiro, ele compensou. Mas assim, eu estou de acordo com o voto do Dr. Luiz, mas existe essa corrente. Existe. No outro caso, foi relativizar até ser sobre súmula, o ex-súmula do CARF. Sim, é bem... relativização, não é essa. É bem discutível, doutor Andrada e doutor Rodrigo, tanto que assim, se realmente tem essa diferença da restrição, limitação da decisão, né, judicial, bem colocado pelo doutor Luiz. Mas assim, só relembrando que foi tão discutido, que a própria Receita Federal, pelo menos assim, já emitiu uma solução de consulta que agora ela nem permite o pedido de restituição. Ela só considera, por exemplo, se você tem uma decisão transitada julgada e um crédito, o contribuinte a compensar, porque daí tem que fazer o pedido de habilitação e tudo mais, e ela fala que ela traz as súmulas dos TRFs, né, que fala que se tem uma decisão transitada julgada favorável ao contribuinte, não há que se falar em repetição pedido de repetição, né, pedido de restituição junto à Receita, por conta do artigo 100 da Constituição Federal. Ou seja, você tem que pedir precatório, se você quiser, mas no judiciário. E no administrativo, só compensação. Isso. Então...
Essa é bem recente, 1900, se não me engano. Era 600, depois passou para 900, 1.500. Isso. Então, assim, foi bem discutido. Sim, mas a compensação tem que seguir os preceitos que a administração coloca. É isso que o doutor Luiz está falando no voto. Essa IN, né, ela é mais atual, ela é pós-9430. É depois de tantas discussões, né? Agora é só a compensação. Até, presidente... Por isso que eu perguntei se foi antes. Então, eu vou voltar com o relator, porque foi antes da 9430. Não existia regulamentação para compensação, para decomp. O que se fazia era autocompensação, mas no caso o juiz mandou fazer o quê? Repetir. Aí só tem o PER, não tem decomp, para quem trabalhou na arrecadação. Eu estou acompanhando o relator. Para dar provimento a recurso especial interposto pela Fazenda. Esse caso é bem diferente do outro. A única coisa em comum é a relativização a extensão da coisa julgada. Não é nem relativização, é extensão. Como ficou a votação? A doutora Tatiana votou, abriu divergência. Doutor Luiz, o relator. Doutor Andrada votou. Não, doutor Andrada abriu divergência. Doutor Andrada votou com o relator. Doutora Tatiana abriu divergência. Doutor Valcir, como votou? Acompanha a divergência. Por divergência aberta pela Tatiana. Doutora Tatiana. Doutor Jorge. O doutor Jorge está aí, me acompanhou o relator. Eu acompanhei o relator, presidente. Doutora Érica. Acompanha a divergência. Doutora Vanessa com a divergência. Isso. Eu estou acompanhando o relator. Então, teremos aqui mais um caso que poderá dar uma discussão no futuro, mas no caso de compensação, continuo com... O caso é de auto de infração. Caso de auto de infração? Doutor Luiz. Na época era auto de infração por falta de recolhimento. A versão muda completamente. Perfeito. Já que foi auto de infração, então, o resultado final vai ser o seguinte. Até fazer um acerto depois na lei. Mas o resultado é por força da lei 13.988 de 2020, que deu nova redação qualquer outra lei aqui. Eu não preciso só fazer. Que deu nova redação ao artigo 19E da 10.522. Isso, 19E da 10.522. Foi negado provimento ao recurso da Fazenda. Vencidos os conselheiros. O relator, doutor Luiz, doutor Andrada, doutor Jorge e Rodrigo. Doutora Tatiana fará o voto vencedor. Alterou o voto nesse último aí? Alterou o voto porque o doutor Luiz falou que é auto de infração. Se for somente compensação, não teraria, mas o doutor Luiz falou que é auto de infração. Então, auto de infração, o voto de qualidade é favorável ao contribuinte. Auto de infração? Isso. Estranho, né? É estranho. A de infração para negar repetição negar compensação, tem, né? O doutor Luiz, a infração mesmo, doutor Luiz. Presidente, eu vou dizer, isso se encontra nas folhas 6 a 14. Eu peço, por favor, que me acompanhem no processo, por favor. É isso mesmo. Estou com ele aberto aqui. Auto de infração eletrônico. Sem dúvida, na época era, porque é antigo, é do tempo em que ele, não tendo
pago ou não declarado, se cobrava diferença. Perfeito, obrigado por ter esclarecido. Mas faz sentido porque era encontro de contas, né, escritural, então faz sentido a auto-infração. O doutor Luiz falou, inclusive, que a motivação da auto-infração era o CNPJ, estava diferente, né, do contribuinte, que foi beneficiado pela ação judicial. Tem mais isso ainda. É negado provimento por maioria. É o seguinte, nos termos do artigo 19 da Lei 10.522, introduzido pela Lei 13.988 de 2020, negou-se provimento ao recurso especial da Fazenda. Vencidos os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge, Rodrigo, voto vencedor, doutora Tatiana. Doutor Rodrigo, desculpa uma dúvida. Nesse caso, precisa colocar que é por maioria, por qualidade, sei lá, o que é? Porque não existe qualidade mais nesse caso. Entendi. Fala de empate, interpreta a favor do contribuinte. Entendi, tá bom. Então, é exatamente isso. Empate, eu estou dando o resultado. Empate, interpreta a favor do contribuinte, exonerando o crédito. Só tem que constar o voto de cada um, né, presidente? Isso, porque eu falei, vencidos conselheiros. Eu vou colocar assim, vencidos conselheiros Andrada, Luiz, Jorge, Rodrigo, que votaram por provimento do recurso. Isso. Fica claro. É isso. Alguma divergência aí quanto à anotação? Não, divergência nenhuma. Presidente, são 6 da tarde. Podemos dar 5 minutos para poder ir até as 7 e terminar? Faltam quantos processos, doutora Érica? Faltam pouquíssimos. Aqui, gente, faltam 3 processos. Vamos acabar, Luiz? Só? Não, tá bom, desculpa. Desculpa. Talvez tenha que dar intervalo, né? Assim, como é intervalo, a Natália vai nos... Natália, como é que ficou aí? Doutora Natália, não estou ouvindo. Faltam 3 processos. Desculpa. Eu vou encerrar a gravação aqui e eu peço que o senhor encerre aí também, por conta do horário, tá bom? Por favor. Tá. Aí, a partir de agora não vai haver gravação.